Porque a gente vai trabalhar o que hoje? Você como constelador. Constelador. Né? E a gente já falou muitas vezes, né, aqui na nossa aula, que a constelação é algo inusitado, que é algo que acontece e que a gente nem imagina o que vai acontecer. Então, quando a gente entra numa constelação, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas só que, para ser constelador, a gente tem que olhar também para a nossa vida, que a nossa vida também vai seguir certas diretrizes sistêmicas e que a gente vai sentir também que nem tudo é como é para acontecer. O inesperado faz parte do movimento da vida. Quando a gente tem uma coisa muito formatada, muito certa de que aquilo ali tá do jeito que tem que ser, a gente não está vivendo uma vida sistêmica. A gente não está entendendo que a constelação não é só naquele momento que eu estou ali, que eu entro no campo e que eu abro uma constelação. A constelação, a vida da gente é uma constelação. Nós estamos inseridos no nosso sistema familiar. Só que aí, quando a gente abre um campo de constelação, esse campo é para a gente poder olhar para isso, ver o que está regendo as nossas vidas e fazer um movimento de restauração sistêmica. Então, todas aquelas poesias que eu enviei para vocês, foram, na verdade, sem falar nada, para vocês desenvolverem essa percepção daquilo que precisa ser olhado. Com certeza, uma poesia tocou mais no coração de vocês do que outras. Então, se nós pegarmos, né, deixa eu voltar aqui no meu Telegram, vamos começar da primeira. Para além da curva da estrada. Então, hoje eu vou ensinar para vocês, né, o que a gente já falou quantas vezes, que é essa questão aí de entrar na constelação e não saber o que vai acontecer, o que tem depois da curva. Então, foi com esse o intuito. Então, a nossa aula está resumida nessa poesia. Aí, a segunda, que era um movimento para preparar vocês para a aula. Quando eu reclamo de uma comida mal feita, eu posso pensar naqueles que não têm o que comer, quando eu reclamo do amor que eu perdi, e aqueles que não tiveram ninguém para amar. Então, ali traz uma reflexão muito linda, que é a questão da empatia do constelador. O constelador, ele não tem dó de ninguém, mas ele tem compaixão e ele tem empatia. Depois, da borboleta que passa diante de mim, que é a postura do constelador, que eu já falei para vocês quantas vezes, que a gente entra no campo e a gente não é nada, porque as cores da borboleta não são a borboleta. As cores são as cores. Os movimentos da borboleta não são os movimentos, não são a borboleta. Então é o constelador. Quando ele entra no campo, o que ele vê não é ele, porque ele tem que estar separado de tudo isso. O constelador não tem cor, não tem movimento, não tem eu, né? Porque a gente se desintegra no espaço do campo sistêmico, se desintegra de uma forma quântica, onde nós deixamos de sermos nós. E aí depois, quando vem a questão do Pablo Neruda, né? Quero 5 coisas apenas. Que é o movimento do sim, eu vejo você. Essa poesia é encantadora, né? Como a Kathleen falou, nossa, eu deixo da primavera para ver você. E aí eu falei para a Kathleen no grupo, né? Vocês entenderam a profundidade disso que você falou? Porque é isso que a gente faz no nosso sistema familiar. A gente deixa de ter uma vida próspera, uma vida abundante, de ter bons relacionamentos, a gente deixa de ter dinheiro, a gente deixa tudo virar de ponta cabeça por amor a alguém. Então, sempre que a gente tem um emaranhamento, uma dificuldade na nossa vida, a gente está deixando da primavera para olhar para alguém. Mas por que eu não posso olhar para esse alguém e ao mesmo tempo ter a primavera na minha vida?
E é isso que a constelação traz. Ela traz essa possibilidade de eu continuar olhando, de eu continuar incluindo, mas não perdendo a minha primavera. Hoje eu estou muito poética. Aí depois o farol é a morte. Gente, o farol é a morte da solidão. É uma coisa assim absurda, porque aquele mar, né, revolto, e aquelas dores, e todos aqueles movimentos do mar, são os movimentos sistêmicos. E a luz é a luz que a constelação traz para os nossos problemas, para as nossas dificuldades. E quando a gente encontra a luz, acaba a solidão. Por que é a solidão? A solidão é o desejo de pertencer. Eu não quero estar só. Então, para não estar só, eu vou sofrer as mesmas coisas que a minha mãe sofreu, eu vou sofrer as mesmas coisas que o meu pai sofreu, que os meus avós sofreram, porque eu quero estar incluído de alguma forma. Mas aí eu entro numa constelação, vem a luz, esse meu amor cego, acende, né? Fica um amor claro, e aí eu encontro, né, o que eu preciso para seguir adiante. E essa poesia é incrível, é incrível. E aí depois, né, eu já tinha finalizado e veio no campo o Eu Amo Tudo Que Foi, que é o nosso movimento, tudo foi como tinha que ser. E eu tenho que amar isso, porque de alguma forma, seja o que aconteceu no nosso sistema familiar, as dores pelas que as pessoas passaram, elas não desistiram. E graças a essa força e essa garra, eu fui possível. E eu cheguei até aqui. Então, como que eu não posso amar tudo isso que aconteceu antes? Né? Lindo. E aí eu trouxe a música A Minha Essência, do Tiago Prado. Por que eu trouxe essa música? Na verdade, não fui eu, foi o campo que trouxe, né? O campo que enviava tudo que eu precisava mandar para vocês, porque eu estava constelando a aula de vocês no momento que eu estava mandando as coisas. Essa música, ela fala muito de uma questão assim, da pessoa chegar na humildade, né? Eu não sou nada, eu só tenho a minha vida. Faça o que você quiser com ela. Isso é o servir do constelador. As pessoas que se tornam consteladores, elas não escolheram isso, elas foram escolhidas. E a vida que vocês tiveram até aqui, até hoje, com todos os percalços, com todas as dificuldades, com todas as coisas que vocês passaram, é a vida que vocês entregam, é a vida que vocês levam para essa nova fase de vocês. Se vocês não tivessem passado por todas essas provas, talvez para o que a grande alma precisasse de vocês, na hora vocês não iam ter como lidar com o que aparecesse para vocês ajudarem. Então a gente meio que ficava assim numa universidade da vida, passando por provas super difíceis, para a gente chegar a um momento humilde de servir a grande alma como constelador. E se vocês estão aqui, é sinal que vocês passaram nas provas. Porque muitas pessoas não passam, desistem antes. Mas a gente resistiu e a gente venceu. E a gente está aqui, né? E mesmo assim não está pronto. E mesmo assim a gente só diz para a grande alma, eu estou aqui. E a única coisa que eu tenho é a minha vida. E é aí com isso que eu vou servir. Então, depois de todos esses lindos movimentos, né? Aí eu coloquei uma musiquinha que eu amo muito, só para dar uma relaxadinha, para fechar o campo, né? Aquela Ian. E aí, para depois a gente estar aqui junto. Por quê? Porque a metodologia que eu uso de constelação, ela trabalha muito a percepção. E não tem como ensinar a constelação de uma forma lógica, programada, apostilada, não tem como ensinar.
E já que a gente está num curso online, onde a gente não teve a oportunidade de estar fazendo constelações presenciais em grupo, eu tive que recorrer à Grande Alma para ela me inspirar, para eu trazer para vocês as coisas assim que pudessem trabalhar essa sensibilidade em vocês, para vocês poderem alcançar o que é necessário. Então, por isso que hoje a aula foi assim meio inusitada, porque agora nós estamos assim na reta final do nosso curso, e a parte do constelador, né, que é a parte que a gente precisa olhar agora, porque a gente estava até então no curso olhando muito para questões pessoais, questões nossas. E a gente vai continuar ainda olhando para questões nossas, né? As questões nossas nunca vão acabar, já vou dizendo para vocês, tá? A gente vai, porque a gente carrega coisa de milhares de anos aí, tem que continuar dizendo que tá bom, né? Que é assim que funciona. Mas nós precisamos ter uma visão, né, de constelador e uma postura. Em honra a Bert Hellinger, que eu vou dar essa aula hoje para vocês, porque eu tentei trazer a essência do que ele pretendia numa constelação e que as pessoas olhassem e ouvissem isso e não misturassem as estações, né? Do que é uma constelação, do que é um atendimento psicológico, do que é um atendimento espiritual, do que é uma conversa de amigo e assim por diante. Então, eu vou começar compartilhando aqui o curso e eu quero ver a percepção de vocês com relação ao que eu vou trazer também, tá bom? Então, vamos iniciar.